Olá, meus irmãos, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu queria me desculpar, por não estar presente. Inicialmente, a minha palestra ela estava programada para ser online. Com isso, eu pude, de uma certa forma, me programar para gravar a nossa palestra e no horário, não estaria disponível, que é o caso agora. Então, primeiramente peço desculpas, mas espero que em contrapartida essa exposição aqui possa agregar a vocês, novas reflexões, agregar pontos de vistas, que a gente vai fazer um contrapeso a essa ausência, tá? Então, a ausência presencialmente, porque o nosso canteiro já abriu, presencialmente as atividades para a quarta-feira, e a ausência também pelo fato de na nossa live, não estar disponível, digamos assim, para poder tirar dúvidas e etc. Responder as perguntas e tudo mais, tá bom? Então, agora que eu já me esclareci, vamos fazer a nossa exposição. Bom, eu também não vou fazer a abertura, a prece de abertura, porque no presencial, com certeza, o dirigente já o vai fazer, tá? Então, para o pessoal do online, exatamente, do online, a gente não teria esse momento, de abertura, mas ficamos aqui, convictos da presença da equipe espiritual, rogando por eles, e convictos que eles irão aqui nos ajudar nessa exposição. Bom, então o tema que nos compete hoje são os tios, retirado do livro Constelação Familiar, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. E eu vou trazer aqui, vou abordar esse tema pautado aqui em 4 etapas, ok? A primeira etapa é o dever do ser humano, a segunda, consanguinidade, os tios, sendo a terceira, e as consequências ou efeitos de algumas coisas, sendo na quarta opção, no quarto item. Então, como a gente já comentou, a primeira vai ser o dever do ser humano, e a gente entende, na verdade, Joana de Ângeles nos traz que o ser humano, o dever ser humano, tem um dever sagrado, que qual é o sagrado? Que justamente vai constituir, como é que eu posso falar? Vai agregar, vai dar mais embasamento, vai melhorar, vai, enfim, fazer esse movimento para a evolução rumo ao amor universal, tá? Então, o nosso dever sagrado, que é sagrado, é o nosso dever divino, é contribuir para a evolução não só nossa, mas de todos, no tocante ou em rumo ou em direção ao amor universal, Ou seja, o destino geral de todo esse nossa evolução será o amor geral, o amor universal. E aqui a gente faz uma ilusão nessa imagem que está logo ao lado, seriam todos os rios, os capilares, dos rios e riachos, se dirigindo ao oceano, Então todas as nossos pensamentos, nossas energias, nossas ações, devem caminhar sempre buscando o amor universal, a evolução, do nosso ser, que vai desaguar no oceano. E esse oceano seria aí o amor universal. Então esse é o nosso dever sagrado. Consta na lei natural, na lei divina, a lei de amor,
que no momento que a gente deixa de aplicá-la, deixa de exercê-la, a gente está faltando para com as leis divinas, ok? E com isso agregando, galgando aí novos arranjos, novos débitos a corrigir, a reparar, tudo bem? Então amar, né? O compromisso de amar é que vai justamente, sejam eles os nossos amistosos, os nossos adversários, os nossos verdugos. Quem são os verdugos? Quem nos feriu, né? Não é novamente amar, chegar, dar um monte de beijo, abraço, dizer que ama, levar para casa, para comer, beber, confraternizar com essas pessoas. Não, é respeitá-las, ajudá-las na medida do possível, sempre que elas precisarem de uma ajuda, né? Novamente, não é pegar, carregar, botar no ombro e arrastar, não. Tá? Você fazer o seu melhor, também não fechar os olhos e deixar a pessoa passar por uma dificuldade. Tá? Isso é um grau de evolução, né? Obviamente que evolução de consciência, tá? Só deixando pontuado aqui, não é evolução, eu sou mais evoluído que você, não. É evolução de consciência, evolução de, né, essa consciência, né, de ter o certo, né, a fazer, o certo a fazer é isso. Então tem que realmente deixar o orgulho de lado, o egoísmo de lado e ajudar aquele irmão, ok? Claro que respeitando também o momento de cada um. Então, esse compromisso de amar, não olvidando, não duvidando, né, que justamente a gente nasce nesse grupo familiar justamente para a gente exercitar esse compromisso de amar, né? Certamente você já ouviu muitas vezes o pessoal falar que a gente vem na família para reparar ali alguns erros que foi cometido entre um e o outro numa existência anterior, outras existências, né? Então a gente vem como família ali para fazer esse tipo de reparação. E a gente não precisa nem ir muito longe, né? A família mesmo, nosso irmão Divaldo, a irmã dele tinha uma certa reparação a fazer com o pai dele. Tanto é que no leito da morte do pai, ela estava meio resistente de ir lá se despedir. Divaldo foi, conversou e ela foi e se despediu. Então esse laço, aquele laço que ainda estava resistente, ele se desfez e aí aconteceu, ok? Então fica aí esses nossos dois primeiros pontos, né? O dever que a gente tem, o dever sagrado de amar, de mirar, né? Navegar em direção a esse amor universal e esse compromisso de amar, seja os nossos inimigos, né? Principalmente quando a gente está ali naquele grupamento familiar, aí a gente vai realmente, né, exercitar. O segundo ponto que eu queria trazer, né, a gente está falando aí só relembrando, a gente está falando dos tios, mas isso não se restringe somente aos tios, ok? Tudo que eu já falei aqui não se restringe aos tios, também cabe, é dever dos pais, dos avós, das mães e etc, ok? Dos irmãos também, tá? O segundo passo, aí sim a gente já começa a se aproximar da questão do tio, é a consanguinidade. Por quê? Porque o tio não é aquele parente de sangue, né? Digo, como um filho para um pai, ok? Um filho para a mãe, não é um irmão com outro irmão, não é o mesmo sangue, mas tem essa proximidade, querendo ou não, é da família, é do mesmo sangue ali da família, mas não é aquele círculo familiar, aquela constelação familiar mais íntima. Porém, o tio sim, ele está naquele círculo familiar e por conta disso, por consequência disso, ele tem suas responsabilidades, ok? Então, o que é que acontece com o tio? Ele
tem esse serviço, ele se predispõe a amar o próximo menos próximo. Por que menos próximo? Por justamente essa condição de consanguinidade. Pelo fato de ele não ser meu sangue, efetivamente meu sangue, né, sangue do meu irmão, mas não é meu sangue, ele fica um pouco mais distante dessa questão do amar ao próximo, né? Um pouco mais distante, não é meu sangue, mas ainda assim está ali no grupo social, no grupo familiar, e aí ele já começa o quê? A trabalhar esses interesses mesquinhos, né? Trabalhar a predominância do egoísmo, e com isso começa a ampliar, digamos assim, a visão de amor ao próximo. O que aquele seria o próximo menos próximo, já começa cada vez mais com esse sentimento, com esse exercício de amar aquele ser próximo, mas não tão próximo assim por conta da consanguinidade, começa a exercitar um amor mais amplo, ok? Que seria aí as pessoas conhecidas, pessoas na rua e etc. Até desconhecido também. Então, o verdadeiro treinamento de solidariedade, que no caso aí, seja ele no mesmo clã ou do mesmo simpatizante, né, do espírito de simpatizante, é bênção de inestimável significado para a formação e crescimento do caráter, né, que eleva o ser humano acima da craveira ou altura convencional. Então, esse treinamento de solidariedade que o tio tem no momento que ele passa a amar o próximo, que não é tão próximo, ele vai treinar, né, essa solidariedade, como eu acabei de falar, que vai ser que é de inestimável de significado, né, para a formação e caráter do ser, que vai aí elevar, na verdade, a altura do ser humano, né? Então, o fato desse treinamento de solidariedade, né, vai se tornar corriqueiro a ponto de ele sempre estar buscando elevar o ser humano próximo, né, sempre a uma altura sempre maior ainda do que já é possível, tá? Sempre elevando, sempre trazendo bons pensamentos, boas reflexões, né, para evoluir. Então, amando aqueles que se lhe vinculam pelos fortes impositivos familiares, torna-se mais fácil ampliar o círculo de afetividade a outros. Que também são necessitados, desenvolvendo a fraternidade legítima e irmã generosa da caridade no seu sentido mais elevado. Então, complementando e fechando o que eu comentei, é justamente essa ampliando esse círculo de afetividade, vai realmente desenvolver a fraternidade legítima, que é irmã da caridade. Então, tios, aproveitem essa oportunidade, tios, para vocês realmente se aproximarem dos seus entes queridos, para vocês exercitarem esse amor, né, essa fraternidade, exercitarem essa solidariedade, e à medida que vocês vão exercitando, vão ampliando, isso vai ganhando amplitude, né, a nível social, né, da sociedade, que vai se transformar em fraternidade, que é irmã da caridade, ok? Então, é um ponto muito importante aí das possibilidades dos tios. Então, vamos falar dos tios especificadamente, seus deveres, seus cuidados, etc. Os tios são também os protetores e amigos mais experientes, né, que estão a serviço da vida quando as circunstâncias assim o impõem. Então, a gente pode contar com o tio, por quê? Porque é um amigo, é um protetor, é uma pessoa que lhe quer bem, tá?
é uma pessoa que também tem suas dificuldades, também tem seus problemas, mas que pode, né, te auxiliar na questão da experiência, né? O seu tio vai ser irmão do seu pai, né? Ou irmã da sua mãe, ou irmão da sua mãe, que também vai estar ali na mesma faixa etária próxima de sua mãe, mas pelo fato de é, não ser a sua mãe ou seu pai, vai ter uma forma de pensamento diferente. Tem uma família que ele constituiu com valores diferentes. E esses valores, se você precisar de uma indicação, digamos assim, diferente da dos seus pais, pode contar com a do seu tio e aí criar, né, esse embasamento melhor ainda. Ok? A gente sabe que a relação de estar em uma família com o seu pai, sua mãe, tem o porquê, né? Tem todo uma razão de ser. Mas isso não quer dizer que o tio aí está excluído dessa relação familiar, ok? Harmonia. Então, vínculos de forte vigor, né? Na constelação familiar, os tios são vínculos de forte vigor. Isto porque a consanguinidade, estreitando a união que deve existir entre todos os seus membros, impõe os sentimentos de fraternidade e respeito que trabalham em favor da harmonia geral. Então, o tio tem uma posição importante, né? E aqui eu posso falar por mim, os tios de meu filho, Lucas, eles são, digamos assim, uma bênção na vida de Lucas, né? Cada um com seu jeitinho, cada um com seus problemas, mas eu tenho certeza que no momento que Lucas, meu filho, precisar, eles vão estar ali presentes para auxiliar no que for possível. Então, realmente, são vínculos, né, fortes, né, que vigoram, que persistem, que existem, né, trazendo sentimentos de fraternidade, de respeito, buscando sempre a harmonia geral, tá? Se você, meu irmão, não está sendo um tio desse jeito, buscando harmonia, um tio que desagrega mais, um tio que, digamos assim, briga com seu sobrinho, reclama muito com seu sobrinho, pega leve, veja a sua importância para a formação dele e faça isso, né? Não fique naquela de ser o tio chato, digamos assim, né? Clã, né? Então não implica que sejam espíritos simpáticos entre si, quase sempre procedentes de outros clãs, que vivenciam a comunhão em novo grupo, né, preparando-se para futuros cometidos para os futuros cometimentos na sociedade globalizada. Então, como a gente acabou de falar, a formação familiar ela tem uma razão, ela tem uma simpatia, uma união entre os espíritos que ali formaram, seja por alguma proximidade, assimilaridade, gosto próximo, não gosto, né, mas forma de pensamento, ou mesmo ter participado, ter convivido em clãs específicos. Então, eles são formados, essa constelação familiar, para que também eles desfrutem aí dessa nova comunhão em grupo e, com isso, se preparem para os futuros cometimentos, né, para os futuros desafios da sociedade. Vilegiatura, né? Uma palavra, né? Eu trouxe justamente essa palavra difícil porque quer dizer recreio, férias, né? E aí olha que interessante. Durante a vilegiatura carnal, durante as férias, o recreio carnal, né? Chamando de recreio carnal, participando das atividades domésticas, procurando preservar os laços de família, sustentando-se reciprocamente sob os aspectos moral e social, ao mesmo tempo facultando os relacionamentos edificantes entre seus descendentes, nas condições de primo, que são irmãos biológicos mais distantes um do outro. Então, os tios são justamente esse elo, são esses laços
né, da família que justamente buscam preservar, né, vocês têm que preservar esses laços familiares, sustentando no aspecto moral e social, ok? Trazendo também relacionamentos edificantes dos primos, ok? Então, o tio tá ali tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, que faz toda a diferença, né? Hoje a gente foi na escola de Lucas e fomos arguidos justamente disso, né? Lucas participa, fica com outras pessoas, né? Além dos pais. Como a gente trabalha de home office, a pergunta foi negativa, né? Porque a gente não tem a necessidade, entre aspas, de se ausentar e deixar Lucas, o nosso filho, com outras pessoas, para que ele tenha essa integração com os primos, com os tios e etc. Então, pela falta de ausência nossa, né, de a gente estar sempre junto com ele, a gente não deixa essa oportunidade acontecer, tá? Então fica só um pouquinho mais difícil o apego, mas não é nada assim muito grave. Então, conselho, que é o sinônimo daí de alvitre. Então, de muito bom alvitre, de muito bom conselho, portanto, que os laços da união permaneçam sem distanciamento. Então, é um bom conselho que esse laço não tenha muita distância, que o tio esteja ali sempre que possível próximo, tá? Favorecendo a maior harmonia entre todos os membros que se devem amparar nas dificuldades, rejubilar nas conquistas, ou seja, comemorar nas conquistas, trabalhar em comunhão de interesses. Tá? Então, tios mais próximos, amparando nas dificuldades, comemorando as conquistas e trabalhando em interesse, na comunhão do interesse, na união dos interesses. Tá? A união dos interesses é o desenvolvimento do menino, o tio vai estar ali, vai fazer dever, vai, sei lá, vai passear, vai conversar. Importante, uma conversa de um tio é de extrema importância para chamar a atenção. Olha, o que você fez foi errado, né? Então, é importante esse papo, digamos assim, de terceiros. A gente tem o costume de não ouvir os mais próximos, não ouvir pai, não ouvir mãe, não ouvir esposo ou esposa, né? Não ouvir amigo, quer dizer, amigo até a gente dá ouvidos, mas quando a gente sai um pouquinho, se afasta um pouquinho daquele grupo familiar, um tio, aí a gente dá ouvido ao tio. Então, olha a importância, né, do tio na formação familiar aí do sobrinho, né? Por último, porém não menos importante, e nada é importante, quer dizer, é muito importante, né? Pela lei natural, a lei de amor, quando os pais, né, o irmão dos que sobreviveram, eles falecem, né, cabe aos tios o dever de amparar, na medida do possível, essa família, né, diminuindo as lutas, né, e os testemunhos que desabram sobre os que sofrem com a saudade, tá? A falta do apoio físico e experienciam assim, né, compromissos quais nem sempre estariam preparados, ok? Então, se o irmão, né, desencarnar, deixar órfãos, né, ou seja o irmão, seja o cônjuge, os cônjuges, né, os dois genitores, os tios estão ali para amparar aquela criança, aquele órfão, né? Diminuindo essas lutas que ele vai ter que enfrentar sozinho, agora sem os pais, então vai poder contar com o tio. Diminuindo também a saudade, né, física, né, o apoio físico, né, e com isso os tios passarão a experimentar essa nova experiência, né, essa nova situação, claro, tendo ganhos. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas o que ele vai ganhar de sentido na vida, o que ele vai ganhar de experiência, né, vai ser, com certeza,
sem precedente. Então, esse amparo não deve consistir apenas na contribuição econômica, quando for o caso, mas, sobretudo, na orientação moral e participação emocional com o grupo familiar em momentânea desestruturação. Tá? Então, houve esse desencarne, o tio vai apoiar não só financeiramente, né, se possível, mas também, e muito importante, moralmente e emocionalmente. É importante ter figuras, né, de pessoas próximas, de pessoas, como a gente falou agora há pouco, com sabedoria, com experiência diferente, para poder dar esse apoio a essa família que ficou momentaneamente desestruturada, ok? Então, imediato, além da saudade que sofrem, né, os que ficam no corpo físico ante a partida do seu ente querido, centro de sustentação, surgem ainda as dificuldades materiais imediatas, né? Aí materiais imediatos de qualquer escala, né? A gente pode estar falando de alimento, de roupa e de tantas outras coisas, né? Material enfim, ter alguém ali para apoiar, para vestir, para, enfim, que aturdem e mais complicam o quadro de dor reinante. Então já está sofrido, já está doendo e ainda com essa ausência do material vai doer, vai ampliar mais ainda. E aí tem a necessidade de auxílio e de suporte, impondo-se imediato. Por isso que a chamada lá é imediato esse apoio, tá? Sendo sempre muito bem recebidos. Eu quero quero crer, não, na verdade, procurando a palavra certa. Eu tenho certeza que uma pessoa que estiver em uma situação delicada dessa, com certeza não vai negar ajuda, seja ela de qual esfera for. No número 4, nós vamos agora falar sobre os efeitos de uma abordagem, as causas, as consequências de uma ausência dos tios, né, de uma desestruturação da família. E aí a gente vai comentar aí sobre as consequências, os efeitos. Então, no quesito social, certamente cada espírito tem desenhado no tecido social da sua própria contribuição o surgimento, né, de preconceito, nós temos registrado no nosso tecido social, na nossa consciência social, né, a nossa contribuição que a gente tem que dar para a sociedade. Essa contribuição para a sociedade justamente ali não se detém ao grupo doméstico. E essa detenção, esse fato de ficar mantendo somente no grupo doméstico, favoreceria o que? O surgimento de preconceito. Por quê? Porque meu grupo doméstico é o mais importante. Porque meu grupo doméstico é o melhor. Porque o meu grupo doméstico é o que presta. E deixando os outros sempre à mercê, ok? E aí começa a surgir um preconceito. No momento que tem uma situação escassa, eu vou o quê? Reservar para o meu grupo doméstico. E aí eu vou estar negando auxílio ou gerando um preconceito em uma outra situação contra o próximo. O egoísmo doentio em relação aos seus em detrimento dos demais. Isso constitui uma aberração. Pessoal, eu especifiquei bem aqui porque realmente é uma aberração, né? Esse tipo de comportamento não é normal, né? Seja tio, seja familiar, seja amigo, seja o que quer que seja. No momento que a gente tiver qualquer tipo de favorecimento a um grupo selecionado, seja ele familiar, seja ele de trabalho, seja ele de amizade,
e a gente buscar que aquele grupo seja favorecido, né, gerando ou, ou reforçando qualquer tipo de preconceito a outrem para favorecer esse grupo, ou trabalhando de forma egoística, né, ou sendo egoísta, né, para favorecer este grupo em detrimento dos demais, saibam que a gente está fazendo uma aberração às leis divinas, uma falta enorme, tá? E a gente precisa estar muito atento a isso, porque pode ser um pequeno deslize, mas com um profundo agravamento moral, tá? Um profundo agravamento moral, não, eu quero dizer com uma falta na questão, no quesito moral enorme. Então é necessário que a gente tenha isso em mente, tá? Para a gente não cair nessas ciladas, digamos assim. Harmonia. Referimos-nos à manutenção da amizade e da saudável preocupação com o progresso e desenvolvimento ético-moral, econômico-financeiro e social dos familiares, o que faculta o despertamento e a continuidade da atenção dos demais cuidados em relação aos auxílios recíprocos que devem ser oferecidos. Então, justamente contrapondo o que a gente viu acima, aqui a gente vê a manutenção da amizade, né, uma saudável preocupação com o progresso de todos, não só do nosso círculo familiar, mas também de todos. Com isso, gerando um despertamento e continuidade da atenção, dos cuidados em relação ao nosso auxílio recíproco, ao nosso próximo. Okay? União fraternal. Quando viger animosidade, quando vigorar animosidade, quando existir algum tipo de animosidade, né, que sempre repontam, né, que sempre acontece, como filhas que são filhas que são da mesquinhez e do atraso moral. Tá? Então vamos lá, vamos refletir sobre esse ponto aqui. A mesquinhez e o atraso moral, né, elas são uma falha, digamos assim, grave, né, que a gente acaba sucedendo, a gente acaba caindo e gera com isso animosidades, né? Então, quando existir algum tipo de animosidade, isso geralmente é por conta da nossa pequenez, da nossa mesquinhez, né, do nosso atraso moral, né? Faz-se necessário o quê? A união fraternal de todos, né, para trabalhar em favor da recuperação daquele enfermo espiritual, ensejando-lhe oportunidade de recuperação e reestruturação na família, desse modo contribuindo para o seu ajustamento na sociedade. É importante a gente perceber que a família é uma pequena parte da sociedade, né? A família é uma pequena sociedade. Tá? E a gente trabalhando aqueles espíritos na sociedade, formando ele muito bem, a gente está formando uma pessoa para a sociedade. A gente está, querendo ou não, trabalhando também com a sociedade. Por isso que a gente hoje está nessa situação, né, de desacato, de falta de responsabilidade na sociedade, falta de respeito, uso de drogas, som alto, paredão, ou seja, a pessoa só olhando para si, né? Ah, o som é meu, eu vou botar o som que eu quero na altura que eu quero e pouco importa os outros, enquanto que incomoda, e aí a pessoa poderia, né, ter um pouco de senso, né, para auxiliar, digamos assim, não penalizar tanto o próximo. O uso de droga, a mesma coisa. A droga, em algum momento, vai trazer prejuízos à sociedade, né? Prejuízo àquele irmão e vai gerar
um delito para poder usar droga ou para roubar, enfim, vai gerar algo ruim, né? Então, é interessante a gente estar atento para que a gente não vá por esse caminho, digamos assim. Transtorno. Ninguém transita no mundo sem a necessidade de outrem. Não se enganem. Ninguém transita no mundo sem a necessidade de outras pessoas. Sem companheirismo, sem a cooperação de amigos votados, sem a participação ativa e produtora no grupo social. Ninguém fica sozinho. Qualquer tipo de isolamento, gente, representa transtorno de conduta comportamental. Se a pessoa prefere ficar sozinha, se a pessoa, né, desculpa. Desculpa. Se a pessoa busca ficar sozinha, busca se isolar, né, é porque tem alguma coisa aí. Tem algum distúrbio de conduta, algum transtorno da conduta, que pode ser agravado aí no desequilíbrio da estrutura emocional desse ser. Né? Então, as pessoas autossuficientes, que se consideram autossuficientes, seja de recursos, seja de qualquer outra coisa, em algum momento a emoção vai lhe impor relacionamentos indispensáveis à saúde e ao comportamento. Né? Vamos ler aqui a emoção, seria a providência divina. Vai nos trazer, vai nos impor certo tipo de relacionamento indispensável para a nossa saúde, para o nosso comportamento, por necessidade justamente de intercâmbio, de troca saudável e sustentadora da vida. Afinal de contas, né, essa troca, né, a gente vai doar e receber. Doar e receber. E por fim, eu trouxe aqui um item bônus para vocês, né, que é um item mais leve, né, um item mais convidativo. Né? Então, o estímulo, o calor humano, né, que a gente extrai aí de amizades reais, é estímulo para a existência de valioso contributo terapêutico para o desenvolvimento dos valores que constituem a vida. A ternura é alimento para a alma e o amor é sustentação para a harmonia que mantém o corpo, vitalizando os vários departamentos. Então, gente, vamos estar perto, vamos passar o calor humano, né? Vamos consolidar essas amizades, vamos melhorar essas amizades. A ternura é alimento para a alma, então vamos ser delicados no sentido de ser ter ternura, né? Ter compaixão, ter paciência, ter tolerância, ter respeito. Desculpa. E o amor é a sustentação para isso tudo, ok? Quando se é amado, mais facilmente se nutre de forças de coragem, né? De forças e de coragem. Você não se sente só, né? E no momento que você não se sente só, você tem essa reposição, essa renovação dos seus sentimentos muito mais fácil. Né? Você sabe que você é amado, você sabe que você pode contar com aquela pessoa em algum momento, então você se recompor é muito mais fácil do que você, digamos assim, vencer sozinho, né, uma batalha. É muito mais fácil você ter uma pessoa ali que você desabafa, você conta suas dificuldades, a pessoa traz o seu ponto de vista e você sai dali renovado, ok? E o resultado disso tudo, né, herdeiros das expressões primárias por onde transitou, o ser humano traz no imo do ser as experiências adquiridas em cada etapa, acumulando novas conquistas, o que o elevam na escala espiritual.
Então, e a família é resultado feliz do processo evolutivo, graças à conquista da razão, do discernimento, da consciência, do amor. Então, está dentro da gente, pessoal, que essas experiências sejam adquiridas em cada etapa, né? Faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso caminhar, né? Acumulando novas conquistas, né? Aprendendo coisas, e aí a gente vai evoluindo, vai evoluindo. E a família, né? Afinal de contas, cada etapa dessa quer dizer cada reencarnação, e cada reencarnação a gente vai ali fazendo uma configuração familiar diferente, ajustada, uma hora como pai, outra hora como filho, e por aí vai, né? E a família é resultado feliz desse processo, tá? Porque a gente, justamente na família, a gente vai trabalhar a razão, o discernimento, a consciência, o amor, que é aquilo tudo que a gente já conversou agora há pouco. Então, né, essa é a mensagem que eu queria trazer, né, para vocês, tios, vocês que já são tios, se aproximem, né, fiquem mais próximos dos seus enteados, fiquem mais próximos, sempre que possível, dos seus irmãos também, para poder dar algum apoio. Busquem a harmonização, não foquem somente nos defeitos, né? Cada um tem sua maneira de ser de acordo com o que foi criado, apesar de ser irmão, né? Ele com certeza passou por experiências que você não passou, então pode ser um pouquinho diferente de você, e aí que é o legal, que um vai somando com o outro, vai aprendendo, vai ali, né? Dividindo. Então, busquem sempre a questão da harmonia, né? Os deveres, o que é possível fazer, né? Em prol, obviamente, do interesse comum, né? Que é aquele ser, né? Que é fruto, que nasceu, que está inexperiente, que não tem sabedoria, que está aqui justamente para a gente apoiar e fazer dele um excelente ser humano de bem, que vai aí renovar a nossa sociedade. Então, vamos apostar as nossas fichas, vamos apostar nosso esforço nesses seres que estão nascendo, que estão nos tornando tios, para que a gente possa ter futuramente a nossa sociedade renovada, a nossa sociedade melhorada. São eles que vão trazer isso e não a gente. Quer dizer, a gente vai também, né? Mas não é de uma geração apenas, é um passinho de cada vez. Então, gente, gratidão, obrigado pela oportunidade, Canteiro de Fraternidade, obrigado vocês por ter me escutado, né? Espero que essas reflexões tragam alguma coisa positiva. Fiquem à vontade para trocar alguma palavra para melhorar o entendimento, tá? Me perdoem alguma palavra aí que eu tenha colocado que não fez muito sentido, mas vamos sempre buscar extrair o melhor, tá? E é isso que eu queria agradecer ao Canteiro pela oportunidade, agradecer a vocês, agradecer a todos e nosso irmão Jesus também. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma boa tarde aí, um bom finalzinho de dia. Tchau, tchau, pessoal.